Olá, turma, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o professor Drayton e esse é o canal Aprenda Matemática aqui. Na aula de hoje eu vou te ensinar tudo sobre fatoração. Vou te ensinar o que é fatoração e também como fazer esse processo que é muito importante na hora de calcular uma raiz, no processo de mínimo múltiplo comum, entre outras aplicações aí dentro da matemática. Então vem comigo, vem aprender essa matéria que é fundamental para você. Vamos lá! Fatoração, também chamada de fatorização ou decomposição em fatores primos, trata-se de determinar todos os fatores primos que compõem um número. Então, aqui a gente vai determinar todos os números primos que se multiplicam para resultar naquele número que a gente está fatorando, beleza? Então, a gente vai fazer divisões consecutivas aqui, gente, utilizando apenas os números primos, sempre começando do menor e indo para o maior se for necessário. Não é uma regra, mas é uma dica. E lembrando que você só pode dividir por um número primo que resulte numa divisão exata, tá bom? Então, olha só, vamos aqui para o número 40. Vamos fatorar o número 40. Vou colocar aqui, então, o 40 e, geralmente, a gente passa uma barrinha aqui do lado, tá, gente? Do lado de cá, eu vou colocar os divisores e do lado de cá as respostas. O 40 ele pode ser dividido por alguns números primos aí. A ordem que você vai dividir ele não importa. O importante é que você faça as divisões exatas. Então, 40 ele pode dividir por 2. Sempre começa pelos menores. Se o número for par, divide por 2, vai ficar muito mais fácil para você, tá bom? Então, eu tenho aqui 40 dividido por 2, dá 20. Então, eu fiz 40 dividido por 2, a resposta eu coloco embaixo aqui do 40. Agora, eu vou continuar dividindo por 2, o número continua sendo par. 20 dividido por 2 dá 10. O 10 eu vou dividir de novo por 2. 10 dividido por 2 dá 5. E o 5 eu divido de novo por 2. 5 dividido por 2 dá 1. E aqui a gente para, tá, gente? Quando chegar aqui no número 1, acabou a sua fatoração. Os fatores que você utilizou estão aqui, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou apenas escrever os fatores que eu utilizei aqui. Uma coisa muito importante que você precisa perceber é que eu coloquei os pontinhos aqui entre eles que representam multiplicação, pois esses são os fatores que resultam em 40. Olha só, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 5, 40. Então, esses números aqui são os números primos que compõem um número 40. Uma outra forma de apresentar é se nós pegarmos aqui esses três números 2 e juntarmos todos eles. Vai ficar o quê? Vai ficar 2 elevado ao cubo. Esse 3 aqui representa que são dois números 2 se multiplicando. Então, eu tenho 2 ao cubo vezes 5. Beleza, gente? Então, aqui a gente tem duas formas de apresentar, seja 2 ao cubo vezes 5 ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. Os dois aqui estão corretos. Vamos colocar os fatores aqui, então. Feito, então, 40 é o mesmo que 2 ao cubo vezes 5. Aqui está a forma fatorada do número 40. Eu vou demonstrar aqui do ladinho para você ver que a ordem que eu faço a fatoração não importa, vai dar o mesmo resultado. Vou fatorar de novo o número 40 aqui para você ver. O 40 eu vou dividir aqui por 2, professor. A gente geralmente divide por 2, mas a ordem não importa, eu vou dividir por 5 para você perceber. 40 dividido por 5. 40 dividido por 5 dá 8. Veja que eu tive um 8 aqui na resposta que eu não tive aqui antes. Só que o resultado final vai ser igual, gente. Olha só. O 8 eu vou dividir por 2, já que ele é par, vai dar para dividir por 2. 8 dividido por 2 dá 4. O 4 eu continuo dividindo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E o 2 eu vou dividir por ele mesmo, porque o 2 é um número primo, só divide por ele mesmo. Então, vai resultar aqui em 1. Cheguei em 1 e olha só, os fatores que eu tenho aqui são 5, 2, 2 e 2. A ordem apenas alterou, né, gente? Eu tinha 2, 2, 2 e 5, aqui eu tenho 5, 2, 2, 2. A ordem não importa, gente. A ordem dos fatores não altera o produto da multiplicação, tá? Então, eu vou ter aqui 5 vezes 2, vezes 2, vezes 2. E, mais uma vez, eu posso juntar aqui os três números 2 e vou ficar com 2 ao cubo vezes 5. Exatamente a mesma coisa que eu tinha ali do outro lado, tá? Tanto faz se você vai colocar 2 ao cubo vezes 5 ou 5 vezes 2 ao cubo. A resposta aqui é igual. Tranquilo, gente? Então, a gente pode perceber que não importa a ordem que eu vou fazer aí a fatoração, a gente vai obter o mesmo resultado. É uma dica apenas começar sempre pelos menores números ali,
que vai facilitar a nossa vida. Agora vamos fatorar aqui o número 60. Passo a linhazinha ali do lado para eu poder fazer a fatoração. O 60 é um número par, dá para dividir por 2. Dá por 2, faz por 2 que é mais fácil. 60 dividido por 2 dá 30. E o 30 eu vou continuar dividindo por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Agora, o número 15 já não dá mais para dividir por 2, então eu vou para o próximo número primo. O próximo número primo é o 3. Dá para dividir 15 por 3? Se dá, você divide, se não, você vai para o próximo. Mas nesse caso, o 15 dá para dividir por 3. 15 dividido por 3 vai dar 5. E o 5, gente, o 5 é um número primo, então ele só vai dividir por ele mesmo. 5 dividido por 5 resulta em 1. A gente sempre vai terminar a fatoração num número primo, que vai dividir por ele mesmo e vai resultar em 1. Então, os fatores que nós tivemos foram 2, 2, 3 e 5. Certo? A gente pode agrupar aqui esses dois números 2, juntar eles, e eu vou ficar com 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Beleza? Vamos colocar os fatores aqui em cima, então. Feito, gente? Então, esses são os fatores que compõem o número 60. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Essa é a forma fatorada do número 60, beleza? Essa daqui também é, mas aqui a gente simplificou ainda mais, colocando os dois números 2 juntinhos ali. Vamos para mais uma fatoração agora do número 180 e depois temos um probleminha aqui embaixo para a gente resolver. Vamos lá, fatorar o número 180. Feito, vamos então começar dividindo o número 180. Ele é par, vamos fazer por 2 enquanto for par. 180 dividido por 2 dá 90. 90 dividido por 2 vai dar 45. Aqui já não temos mais um número par, então não dá mais para a gente continuar dividindo por 2, a gente precisa de divisão exata. Vou fazer agora por 3. 45 dá para dividir por 3? Se você souber os critérios de divisibilidade, ajuda bastante a descobrir se dá ou não, gente, tá? Mas você pode tentar fazer a divisão para ver se vai dar ou não uma divisão exata. Mas aqui eu sei que 45 eu posso dividir por 3. 45 dividido por 3 dá 15. E o 15 eu posso continuar dividindo por 3. 15 vai dividir por 3 e o resultado vai dar 5. E aqui eu tenho o número 5, que é um número primo. Ele vai dividir apenas por ele mesmo e vai resultar aí em 1 essa divisão. E os fatores que nós tivemos foram 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Ou eu também posso escrever 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Feito, gente? Então está aqui a decomposição do número 180. Vou colocar os fatores lá em cima. Feito, gente. Então vamos continuar aqui agora e vamos para um probleminha envolvendo a fatoração. Olha só. Quais os fatores primos comuns entre 24 e 36? Então, eu tenho que fatorar os dois números e identificar quais os números primos que são fatores tanto do 24 quanto do 36. Vamos fatorar aqui o número 24 primeiro, então. 24, ele vai ser fatorado. Ele é um número par, então eu vou dividir por 2. 24 dividido por 2 dá 12. Vamos continuar aqui por 2. 12 dá para dividir por 2 e dá 6. O número 6 ainda é um número par, vou fazer por 2. 6 dividido por 2 dá 3. E o número 3 é um número primo, eu vou dividir ele por ele mesmo. 3 dividido por 3 resulta em 1. Os fatores aqui do 24 são 2, 2, 2 e 3. Beleza? Então, aqui estão os fatores do número 24. Gente, aqui eu vou deixar os números 2 dessa forma que eles estão aqui. Eu não vou escrever na forma de potência, porque fica mais fácil para eu comparar se eles estiverem assim, ok? Vamos fatorar agora o número 36. O número 36 eu posso dividir por 2. Vamos fazer então. 36 dividido por 2 dá 18. O número 18 ainda é par, então eu vou fazer por 2. 18 dividido por 2 dá 9. O número 9 eu vou dividir agora por 3, porque ele não é mais par, então não dá para dividir por 2. E eu sei que 9 dividir por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E o número 3 é primo, então ele vai dividir só por ele mesmo, resultando aqui em 1. Os fatores que eu usei aqui então para o número 36 são 2, 2, 3 e 3. Ok, agora vamos identificar os fatores comuns aqui. Veja só,
Aqui para esse número 2, eu tenho esse número 2, então eu vou marcar aqui esses dois. Para esse número 2, eu tenho mais um número 2 lá, então eu vou marcar também. Agora, esse número 2 não tem nenhum correspondente lá. Esses outros aqui estão correspondendo com esses dois. Então, esse número 2 eu não vou marcar. Esse número 3 tem um correspondente lá. Marcado esses dois números 3, eu não posso marcar este porque não tem nenhum correspondente desse lado. Então, quais os fatores comuns entre 24 e 36? São 2, 2 e 3. Esses são os fatores comuns, então, entre 24 e 36. Tranquilo, gente? Essa foi, então, a nossa aula sobre fatoração. Eu espero que tenha ficado claro, eu espero que você tenha entendido. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal. Se ficou qualquer dúvida, comente aí embaixo que eu vou estar ajudando você dentro das minhas possibilidades. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!